Mais uma vez aqui para falar das coisas de Deus, né? Para falar da palavra de Deus, para compartilhar algo com vocês. E eu fiquei pensando um pouco assim, pessoal, sobre o que eu disse nos 2 últimos vídeos. Eu falei assim sobre o pecado, né? E eu disse assim, eu falei, né? Até usei uma expressão que o pecado tem 2 faces, né? Então eu falei um pouco do pecado como condição moral, né? É o pecado original e também o pecado e o outro pecado, vou dizer assim, o pecado como ato de pecado, né? O pecado como condição moral, pessoal, é aquele pecado que nós herdamos do Adão, né? É aquele pecado que lá quando o Adão ele desobedeceu a Deus e ele ficou separado de Deus, isso constituiu-se em pecado, constituiu-se, é dizer que ele pecou contra Deus. E isso nós herdamos, né? A humanidade herdou. O outro pecado é os atos de pecado, eu diria assim, agora é o pecado individual de cada um, né? A atitude de cada um, né? Em particular, individualmente, aquelas coisas que nós cometemos, né? Contra Deus, que fazemos aquelas coisas que destoa do que é Deus, né? Da vontade de Deus. Então, eu disse assim, né? São esses dois tipos, né? Vamos dizer, se é que eu posso dizer assim. E eu fiquei pensando um pouco assim sobre o pecado da desobediência do Adão. Então, aí, pelo que eu sei, esse foi o primeiro pecado, né, pessoal? O primeiro pecado é o pecado original, foi o pecado da desobediência, pessoal. O Adão desobedeceu a Deus. E eu fiquei pensando um pouco assim, né? Nessa questão da desobediência, né? E eu gosto de entender assim, pessoal, que Deus não assim, não é um capricho de Deus falar assim, eu disse para você não fazer, você fez, né? Agora que sabe aquela com autoridade de dizer assim, é, com abuso de autoridade, assim, né? Eu posso, né? Eu sou o Senhor, eu sou o soberano, eu que mando, você me desobedeceu, né? Agora vai sofrer as consequências. Não é que Deus, não é assim um capricho dele, mas essa questão aí é uma questão de lei, é uma lei, né? Uma lei intrínseca, né? A natureza de Deus. Então, foi o pecado da desobediência. E eu pensei assim, né, pessoal, o que é a desobediência, né? E eu imaginei assim, a desobediência é assim, a desligação, não vamos imaginar, né? Desobedeceu, não há comunhão, né, pessoal? Se desobedeceu, então é um desligamento, né? Eu acho que essa palavra dá para usar. É um desligamento. Então, quando o Adão desobedeceu, houve aí um desligamento, ele se desligou de Deus, né? Foi-se a comunhão que ele tinha com Deus. Uma coisa natural, não é que Deus agora, né, eu vou te expulsar daqui porque, mas a atitude dele, o gesto dele, a atitude dele causou esse desligamento dele com Deus. E nós herdamos isso, né, pessoal? E eu estou aqui no texto de Gênesis, no capítulo 3. Porque nós conhecemos a história, né, pessoal? Assim, quem não conheceu, lê a Bíblia, né? Mas eu penso que todos nós conhecemos. Que Deus, ele fez o homem, depois ele colocou o homem lá no jardim, bonitinho, e deu uma ordem para ele. Disse assim, né? Ó, de todas as árvores, de todos os frutos, de todas as árvores, vocês podem comer, né? Não é com essas palavras, eu estou aqui dizendo, né? Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. E eles comeram. E aí causou aí uma desobediência e, consequentemente, esse desligamento do homem com Deus. Entendeu, pessoal? E eu vou ler aqui
Eu vou ler aqui, separei aqui para ler 3 versículos do capítulo 3, o versículo 8, o 9 e o 10. E diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se. E escondeu-se Adão e sua mulher, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, olha só, escondeu-se de Deus. Por que escondeu-se? Né? A gente só se esconde de alguém que não temos comunhão, né? Que temos um certo receio, né? Tenho medo, né? Um amigo não vai se esconder do outro amigo, né? A pessoa com quem temos comunhão, jamais nos esconderemos, né? Nós queremos mais é nos apresentar, né? Estou aqui, entendeu? Então, houve aí, né? Ele teve essa atitude de se esconder, aí já estava implícito, né? A separação, se escondeu de Deus. Eu tô com vergonha, né? Eu tô nu. Entendeu, pessoal? Então, é daí que vem o pecado como condição. Esse pecado nós herdamos, esse pecado da separação. Então, Deus ele inaugurou um plano, né? Para trazer esse homem de volta, que foi enviar o seu filho unigênito. Enviou Jesus. Jesus é essa ponte, é esse elo, é esse caminho que nos leva de volta, né, pessoal? Vamos dizer agora aqui, para esse jardim, que é a presença de Deus. Entendeu, pessoal? E o outro pecado, né? Como consequência também desse, temos aí os nossos pecados individuais, né, pessoal? Nossas falhas, nossas faltas, nossas limitações, que aí nós devemos confessá-los, né? A Jesus, e Jesus intercede por nós, né? Diante do Pai. Tá bom, pessoal. Então, essa é uma mensagem, pessoal, que não é uma mensagem, vamos dizer assim, prática, né? Do dia a dia, numa palavra motivacional, né? Que vai te dar. Mas é mais uma palavra de conhecimento, que também é bom, né, pessoal? É bom a gente conhecer, né? Compreender. Entendeu? Eu acho, então, eu quis, né? Falar mais um pouco sobre essa questão do pecado com vocês. Tá bom. Leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, estudem. É bom, sabe? Faz bem. Eu até dizer que é necessário. Tá bom, pessoal. E que Deus te abençoe poderosamente. E que o Espírito Santo, ajudador, consolador, esteja com você aí, te ajudando a pecar o mínimo possível, o menos possível. Pecar só um pouquinho, né? E quando pecar, corre para os pés de Jesus. Concilia-te, né? Não deixe que você esteja sempre nessa liberdade, nessa certeza de que você está bem com Deus. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe.